Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que, pois, sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Aleluia! O escândalo da cruz não pode ser aniquilado. Vamos entender por quê. Agora abram em 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz a palavra de Deus assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deus repartiu aqui os ímpios em duas categorias: religiosos, com a palavra judeus, representantes dos religiosos, e os sábios desse mundo, Grécia, ok? Gregos. Então Deus está dizendo que os religiosos pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós, cristãos, pregamos a Cristo crucificado. E Cristo crucificado, a cruz de Cristo, para esses dois grupos, Deus está dizendo que é o quê? É escândalo para os judeus, ou seja, os religiosos se escandalizam com a cruz de Cristo. Não era à toa que o ex-papa, que eu não me lembro nem do nome dele, graças a Deus, ele falava que Jesus na cruz foi um derrotado. Falei, meu Deus, terror total, um derrotado, fracassado, mole. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os religiosos e loucura para os gregos. Gregos representa, a expressão gregos aqui representa os sábios desse mundo, entendeu? Para os sábios desse mundo, nós somos loucos. Tudo que nós cremos e pregamos é loucura. Porque o cara que se considera sábio, né, ele não aceita o mecanismo da salvação. Compreenda, os sábios, eles não aceitam a mensagem do Evangelho porque eles acham que eles precisariam de um mecanismo, de uma lição muito sábia, não é? Dentro de um contexto muito inteligente de percepção e de concatenação de ideias. Ele busca sofisticação. O religioso, ele não busca sofisticação, ele pede sinal. Então, para ele, diz a palavra de Deus, né, que é escândalo. É escândalo. Escândalo por quê? Porque como é que o religioso, sendo religioso, ele vai se considerar perdido? Na mente dele isso é escândalo. Ele é religioso. De todos os seres humanos da terra, na mente dele, ele se acha mais do que privilegiado de alcançar a salvação. É a mente religiosa que produz esse tipo de raciocínio. Então é fundamental, para vocês terem ideia como isso é sério, eu uma certa feita fui comprar mármore em Cachoeiro de Itapemirim, para a igreja do lado de lá, Assembleia. Eu queria forrar tudo com mármore, tinha uma reserva de dinheiro boa, e a igreja era muito pobrinha, então eu fui lá na fonte do mármore, que é Cachoeiro. Lembra disso, moça? Então, aí cheguei lá, fui negociar, não é? E negocia para cá, negocia para lá. O melhor preço foi uma empresa monstro lá, grande, eu já me lembro mais o
o nome dessa empresa, mas era uma empresa muito respeitada lá em Cachoeiro. E ali estava o melhor preço, e eu conversei com o gerente e disse para ele: olha, eu sou pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, estamos querendo forrar a igreja com granito no chão, os banheiros com granito e tal. Eu preciso comprar uma partida de granito que deve alcançar aí uma carreta ou 2 carretas de granito, mais ou menos, na minha matemática. Mas o senhor trouxe a medida? Eu falei: olha, a medida é tal. Aí ele me deu o preço. Eu disse para ele assim: vem cá, esse preço aqui é o último preço que você pode chegar? Ele falou: pastor, é o último. Depois desse, só o dono. Falei: ótimo, onde é que ele está? Ele está lá em cima. Entra em contato com ele, fala que eu estou vindo do Rio de Janeiro, é um pastor de uma igreja e tal. O cara me deu 4 horas de espera. Falei: tá bom, eu pago o preço, não tem problema nenhum. Fiquei ali 4 horas sentado numa bancadinha, né, esperando, e quando ele apareceu numa marra. Mas pensa num homem marrento. Dono do mundo, dono da verdade, dono da riqueza, dono de tudo. Eu estava sentado, ele colocou as 2 mãos assim em posição de assinte, né? Quase que agressiva, e perguntou: o que você quer? Eu falei: você é o dono da empresa? Ele falou: sim. Eu falei: pois é, eu falei com o teu gerente, ele já me deu o preço, mas ele disse que esse preço é o limite dele, mas não é para você. Aí o patrão olhou para o gerente e já ameaçou um puxão de orelha nele, né? Aí eu falei: mas foi bom ele dizer isso, porque eu queria negociar direto contigo, facilita. Não tem que negociar mais não, o preço que eu posso fazer é o preço que ele te falou. Eu falei: deixa eu te dizer uma coisa. Bem disse o Senhor a respeito de você, rico. A única coisa que tu tem na vida é riqueza, mais nada. Deus diz a teu respeito assim: tu o honra com a boca, com a língua, com os lábios, mas teu coração não é dele. Ele caiu, gente. Pum. Eu nem estendi a mão, ele caiu. Aí se levantou, dá aguinha para ele daqui, dá aguinha para ali. Ele volta a si. Primeira coisa que ele faz, botou a mão no meu ombro e falou: vamos para uma churrascaria que eu estou com fome. Eu vou pagar teu churrasco. Ficamos amigos anos. Vera Moacir acompanhou isso aí. Não foi? Não é que fosse. Eu estou falando que acompanhou a história toda. Não é? Eu cheguei a negociar granito para ele com outras igrejas. Ele tinha uma relação com ele maravilhosa. Mas você vê o escândalo da cruz. Como incomoda ao rico, ao cara que se acha filósofo, que se acha intelectual. Não é? Como isso para eles, isso é, como diz a palavra, loucura. Loucura para os gregos. E para o sujeito religioso, como a palavra da cruz para eles é escândalo. Não atenuem esse escândalo. O grande problema é você não conseguir suportar o preço do escândalo. Está entendendo? Deus está falando contigo. É não conseguir suportar, porque às vezes dentro da tua própria casa, os dedos apontam contra você. As agressões vêm, o menosprezo vem. E às vezes pode te faltar estrutura para absorver a pancada do escândalo. Porque a cruz de Cristo, estamos na Santa Ceia, a cruz de Cristo, ela é o maior representativo, é o maior símbolo da essência, da imensidão do amor de Deus pela humanidade. Mas por outro lado, do outro lado, ela é o poder de Deus. Tu viu o que a Bíblia falou? Para aqueles que se perdem, é loucura, é escárnio. Para aqueles que se perdem, como é que diz aqui? Pregamos aquele crucificado,
escândalo, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então não se intimide com o escândalo. Não se intimide com as agressões decorrentes do escândalo. Nem tente abrandar o escândalo. Deixa-se escandalizar. Quanto mais a pessoa, seja teu pai, tua mãe, teu irmão, seja o ímpio lá fora, quem for, se escandalizar, quanto mais se escandalizar, mais provado está que tu está no centro da vontade de Deus. Quanto maior for a pancada, quanto maior for a represália contra você, às vezes em família isso acontece. Isto é prova cabal, espasmódica, cristalina, transparente, de que você vive no centro da vontade de Deus. O perigo é quando você já é elogiado para o mundo. Quando o mundo passa a não te criticar. O perigo é você ser elogiado por essa imprensa suja, podre, de formadores de opiniões de todo jeito, podres também. Quando pastores começam a ser elogiados, aí está o problema. Quando eles começam a ser reverenciados, aí está o problema. Tem abelha nessa colmeia. É problema. Você está entendendo? Olha o que Deus está dizendo para você. Você não pode, em hipótese alguma, atenuar esse paradoxo. A cruz de Cristo é o maior paradoxo da humanidade. Essas palavras não são minhas. Aleluia. São palavras de Charles Spurgeon. 300 anos atrás. Já bradava lá na Inglaterra para toda a Europa ouvir. Debaixo de perseguição do Império Romano. Ou melhor, da igreja de Roma, debaixo de perseguição, e de outras igrejas da Europa. Ele já dizia, esse é o maior paradoxo jamais visto, jamais contemplado pela humanidade. Por quê? Porque a cruz, ela é um instrumento de morte, sangue derramado. Ela é um instrumento terrível, de sangramento, de sofrimento, mas por outro lado, ela expressa o amor incomensurável de Deus. Aleluia, aleluia. O Charles Spurgeon, eu anotei aqui, ele diz assim, é o maior paradoxo da história humana, um instrumento de morte, de vergonha, de humilhação, transformado por Deus, aleluia, no mais glorioso símbolo de redenção, de amor e de vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma palavra viva. Se Deus disse que para os perdidos é escândalo, se Deus disse que para a opinião dos perdidos é loucura e escândalo a cruz, para nós que somos salvos, nós, para estarmos salvos, precisamos estar no contraponto. Qual é o contraponto da loucura? Qual é o contraponto do escândalo? É o poder de Deus. Tu tem que bater o peito e falar, olha, para você que acabou de dizer que isso é loucura, e você rejeita porque acha que é loucura, para mim é o poder de Deus. Esse é o paradoxo. Não dá para você atenuar isso. É um perigo até para a tua salvação. É um perigo até mesmo para a tua comunhão com Deus, para a tua intimidade com o Senhor. Deixa a radicalização acontecer. Absorva. Se a pancada for muito dura, chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus.
Dá tempo ao tempo, porque Deus pode fazer com que a pessoa que te deu a pancada venha a você e diga: eu estou arrependido. Eu vim te pedir perdão. Isso é tão importante que a pessoa faça. Tão importante que Deus diz: se a pessoa vier a você 7 vezes te pedindo perdão e se arrependendo, perdoa. Perdoa. Aleluia. Libera perdão para ela. Não deixa a tua vida ficar marcada pela ausência do teu perdão a quem te pediu perdão, a quem se arrependeu e manifestou o arrependimento a você, pelo que te fez. Agora, o grande segredo é resistência. A minha oração nessa noite é que Deus promova aqui um fortalecimento na resistência de cada um, para vocês absorverem a pancada, não se intimidarem, não se intimidarem. Certa feita eu fui convidado para estar pregando lá na Assembleia Legislativa, e fui para lá pregar, bando de corrupto com cara de nojo, eu estou nem aí. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o milagre que Deus fez na minha vida. Deu para entender? Estou nem aí. Você também tem que pensar desse jeito. Aleluia. Não atenue esse paradoxo. Aleluia. É nele que os poderosos encontram perdão. É nele que os pecadores encontram também perdão. É nele que os mortos em seus delitos e pecados recebem vida. É nele que os orgulhosos são humilhados diante da santidade de Deus. É nesse paradoxo. Os orgulhosos se sentem humilhados na presença de Deus. Tu imagina um cara milionário, bem formado, com títulos de acadêmicos de várias universidades, estudo no interior, você pregar o evangelho para essa criatura, você dizer para ele que ele é rico, milionário, tem uma inteligência diferenciada, um QI de Einstein, mas ele não pode salvar-se a si mesmo. Não há nada que ele possa fazer para se salvar. O cara pira. Camarada pira. Fica louco. Você está entendendo? Porque o paradoxo, ele racha. Ele humilha o milionário. Ele humilha o intelectual. Ele humilha o filósofo. Por isso que Deus disse na palavra através de Paulo: eu fiz louca a sabedoria do mundo. Deus também não é mole, não. Deus ataca com a loucura também. Aleluia. Iremos expor para vocês o escândalo da cruz. Escândalo esse que confronta a sabedoria humana, confronta a justiça própria do homem e toda forma de religiosidade nesse mundo. A cruz fere o orgulho do homem. Você está entendendo por que as pessoas reagem, às vezes grotescamente, contra mim e contra você? Por isso, porque o escândalo da cruz agride a inteligência dele, agride os valores, agride os conceitos. E pior, agride o orgulho também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nada podemos fazer para nos salvar. Como é que você já imaginou pregar para essas pessoas? Você não pode fazer nada para se salvar. O cara é o dono do mundo. Não há exceções para aquilo que ele possa ganhar, possa ter. Mas ele não sabe que o dia que ele chegar na presença de Deus, será condenado à eternidade. E ele vai falar: mas por que eu tive tanta coisa? Tudo que você teve foi a tua consolação. Se consola com o passado. Vai para a eternidade agora, sem a minha presença. Se consola que tu já foi rico.
Se consola com teus estudos no estrangeiro, com a universidade de Harvard e Yale que você fez, se consola com isso. Você foi surpreendido pelo escândalo da cruz. A cruz de meu filho para você foi escândalo, loucura. É sério? É sério? Tu vai dizer para uma pessoa dessa que o que diz lá em Efésios capítulo 2? A salvação não é por obras. O que tem mais aí é religioso que se considera salvo, porque tem condições de fazer doações, tem condições financeiras de estar ajudando o pobre, fazer obras. E por isso, todos eles se acham merecedores da salvação. Nem passa pela imaginação deles que eles possam ser condenados. Condenados de quê? Se eles têm dinheiro e eles ajudam os pobres, fazem caridade, abrem empresas filantrópicas, fundações religiosas, fundações caridosas. Paulo disse, loucura para os gregos. Aleluia. A cruz de Cristo, ela derruba os méritos humanos e exalta a graça soberana de Deus. Como pregar para um sujeito desse? Você vai ser graça, você vai ser salvo pela graça. Você entendeu, rico? É de graça. Nunca eu tive nada de graça. Tudo na minha vida eu tive que pagar. E sempre fui vitorioso e tive condições econômicas de pagar tudo. Mas a tua salvação tu não tem como pagar. Salvação não é obra que tu possa fazer, é obra que já se foi feita. O Filho de Deus morreu no teu lugar. E se tu partir dessa vida sem crer que Ele é o teu Senhor e você é devedor do sangue dele na cruz, que Ele não, se você não crer que Ele morreu no teu lugar, esquece o teu dinheiro. Teu dinheiro não vai te acompanhar. Tu vai sair desse mundo nu como tu entrou nesse mundo. Não dá para pregar macio para essa rapaziada, não. Dá não. Eles nem te ouvem. Chama o secretário e fala, tira daqui, tá me incomodando. Bota dedo na cara. Fala com autoridade. Sabe o que Deus diz nessa hora? Ele diz assim, na hora do confronto, não se preocupe com o que você vai falar. O meu espírito vai falar pela tua boca. O meu espírito vai falar pela tua boca. Essa pregação é uma convocação para que deixemos a superficialidade da fé nominal e nos prostremos diante do poder de Deus manifestado na morte de Cristo. A cruz não é o fim de uma história trágica, ela é o começo de uma nova criação. Uau! Isso aqui já dá para falar 1 hora. Entenda. Não é o fim de uma tragédia. Não é como um filme que fala da vida de Jesus no cinema, que tu sai em lágrimas do filme porque ele morreu na cruz. Não! A única morte que dá para fazer festa é a morte de Cristo. O que é a Santa Ceia? É uma festa comemorativa da morte dele. Por que festa? Por que morte dele? Porque é o início de uma nova criação. É o início de uma nova criação. Com a morte dele, houve a possibilidade de uma nova criação. Vocês são obra de Deus dessa nova criação. Eu e vocês somos obras de Deus dessa nova criação. Essa criação foi gerada na cruz. Aleluia. Todo aquele que crê passa da morte para a vida. Prepare-se para ser quebrantado pelo Espírito de Deus, confrontado e também renovado. A cruz de Cristo é escândalo para os que perecem, mas para nós que somos salvos, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,18, para nós somos o poder de Deus. A cruz de Cristo é a mais gloriosa manifestação do amor de Deus jamais visto.
Mas pastor, isso é loucura. Então tu é filósofo, tu é grego. Porque do ponto de vista da Bíblia, é a maior manifestação do amor de Deus. Aleluia. Deus manifestou o seu amor pelos pecadores, odiando o pecado deles, odiando o que eles faziam, odiando o que nós fazíamos no mundo. O que nós fazíamos no mundo para ele dava asco. A justiça de Deus exigia a nossa morte. Ele atravessa no caminho da justiça e ele entrega a sua vida. No nosso lugar, era para nós estarmos mortos. Ele entrega a vida dele no nosso lugar. O Pai, igual a ele, o Pai entrega a vida do Filho unigênito. Ele coloca o Filho na cruz para ser martirizado, morrer a pior morte jamais criada pelo ser humano. Não existe uma morte pior do que essa. É a morte que mata devagar, mata o tempo todo, mata até as forças acabarem. Tu entende o que é esta morte do Gólgota? Sangue escorrendo pela testa, sangue escorrendo pelas mãos, sangue escorrendo pelo lado do corpo, no tronco, sangue escorrendo pelos pés. Havia sangue em todo o corpo dele. A Bíblia diz em Isaías capítulo 52, lá no último versículo, diz que ele ficou completamente desfigurado. Sabe quem foi o autor intelectual de tudo? Deus, o Pai dele. O Pai dele. Isaías profetizou isso no capítulo 53, quando disse que Deus agradou-se em moê-lo. Misericórdia. Misericórdia. Como sem fé crer nisso? Não tem como. Nós corremos o risco de nos transformar também num religioso. Entenda. Não me espanta aquele Papa que faleceu ter dito durante todo o mandato dele: Jesus foi um fracassado. É o homem natural, é o religioso, é fruto do raciocínio do religioso, é fruto da mente do homem natural. O homem natural, sem Deus, a Bíblia diz que ele não tem condições de entender as coisas de Deus, de compreender as coisas de Deus. Aleluia. Fracassado, derrotado. Meu Deus, ele derrotou a morte ali. Misericórdia. Ele derrotou Satanás, os demônios ali. Ele prevaleceu. Obra de um amor absurdo, que não há como ser mensurado. Entenda. Aleluia. É escândalo para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A cruz de Cristo é a mais gloriosa manifestação do amor de Deus, mas também o mais poderoso golpe contra o orgulho humano. Uau! Entenda por que as pessoas na tua família às vezes te apontam. Quantas vezes as pessoas te julgam. A tua fé é conversa em jantares deles. A tua fé é ridicularizada em almoços da tua família. Deus está ouvindo tudo. Muitas vezes eles apontam para você, na tua cara, te ofendem, te menosprezam. Aleluia. Por isso a Bíblia diz, olha que coisa linda. A cruz de Cristo é a mais gloriosa manifestação do amor de Deus. Mas também, olha o paradoxo. Olha o escândalo, o motivo do escândalo. Mas também o mais poderoso golpe contra o orgulho humano. Mata o orgulho. Destrói o orgulho.
Por que muitas vezes para Deus salvar uma pessoa, Ele permite a pessoa ir para o fundo do poço? Quantos aqui foram salvos no amor? Foram? Para de timidez, levanta esse braço. Isso, a minoria. A grande maioria está comigo, não está? Isso, a grande maioria. Foi salvo debaixo de pau. Poço. Passou pela moenda, depois da moenda funil. Depois do funil passou pela peneira. Lembra Jesus falando para Pedro? Pedro, eu orei por ti essa noite, Pedro, porque o diabo queria te passar na peneira. Aí foi a minha conversão. Eu olho ali meu retrato. As minhas forças acabaram. Não tinha mais recurso de nada. Absolutamente nada. Não havia cadeira de roda para eu sentar. Não havia bengala para eu me apoiar. Não havia nada. Fundo do poço. Mas quando o homem é colocado no fundo do poço, se ele olhar para frente a escuridão, para baixo a escuridão, para um lado a escuridão, para o outro, só tem uma possibilidade, ele olhar para cima. E Deus aproveitou quando você olhou para cima. Você olhou para a luz, e a luz de Cristo invadiu o teu ser. Você foi quebrantado. Entenda, a palavra da cruz, a cruz de Cristo, ela é a manifestação mais gloriosa do amor de Deus, mas ao mesmo tempo é pau puro. Pau puro. É martelo. É marreta. É o poder de Deus para destruir o orgulho do homem e da mulher. Aleluia. Aleluia. Glorifica a Deus pelo dia que você recebeu a marretada. Glorifica a Deus. O dia que a palavra de Deus bradou para mim, lá no livro de Jeremias, se não falha a memória, diz que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. A penha é uma pedra, está no coração. O martelo de Deus teve que comer no meu coração, quebrar, esfarinhar a pedra e transformar em pó essa pedra. Coração duro. Eu era um homem ensimesmado, cheio de mim, cheio de poder nas minhas mãos. Deus teve que tratar comigo no fundo do poço. Eu não tive essa bênção. Olha um homem na Bíblia que Deus tratou com ele no fundo do poço, Pedro. Graças a Deus que vocês que levantaram a mão, que Deus os alcançou em tempo de paz. Graças a Deus que vocês deram ouvidos, eu não dei. Aí o tempo de paz passou. E quando passa o tempo de paz, querido, vem o tempo de guerra. Pedro deixou passar o tempo de paz. Sabe qual foi o último tempo de paz que Deus chamou ele? Quando ele ficou de assistente de pedrejadores. Os apedrejadores colocaram as vestimentas para Paulo, para Paulo segurar. E Paulo segurou as vestes dele. Ali foi o último chamado. Ele estava ajudando a matar Estevão, apedrejado. Aí veio o tempo de guerra. No tempo de guerra, Jesus vai até onde ele está, a cavalo, se dirigindo de Israel para a Síria, para Damasco, capital da Síria. E naquela estrada, Jesus brilha como um sol. Explode a luz em cima de Paulo, que era Saulo de Tarso. E ele fica completamente cego. Fundo do poço. Cego. Não adiantava mais ele ser um poliglota. Ser poliglota não tinha valor nenhum agora porque ele estava cego. Não adiantava mais ele ter estudado na melhor universidade teológica de Jerusalém. Era discípulo de Gamaliel, não adiantava nada. Dominava o aramaico, pregava em grego.
respeitado, poderoso, pedia aos sacerdotes do templo cartas para perseguir os cristãos e matá-los. Uau! Agora veio o tempo de guerra. Vai para o fundo do poço. Jesus disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Entra nessa cidade aí, era Damasco. Lá te será dito o que tu deves fazer. Aleluia. Ele começou a jejuar, cego, jejuando, sem comer, sem beber, 3 dias. Terceiro dia, completaram as 72 horas de jejum. Jesus vai a Ananias, fala: Ananias, eu tenho uma obra para você fazer. Qual é essa? Lá em Damasco, no lugar assim, assim, assim. Saulo de Tarso está lá. E você vai impor as mãos sobre ele. Mas, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem é maligno, assassino. As pessoas têm medo dele. Mas eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por recalcitrar contra os meus aguilhões. Vai lá. Ora por ele que eu vou curá-lo da cegueira. Aleluia. Ore por ele, estenda a mão sobre ele. Você vai curá-lo. Eu vou operar através das tuas mãos. Tá bom, o Senhor está me mandando. Ele chega lá, Saulo. Irmão Saulo. Já não era mais o assassino. Ele viu Saulo jejuando, cego, humilhado, sujo, imundo. Ele se apiedou. Ele percebeu que Saulo já havia se convertido ali. Aleluia. Teve que entrar no poço. Bendito poço que Deus tem. Eu entrei no poço. Quase tirei a minha vida naquele poço. Talvez tenha acontecido com algum de vocês também. Tenha pensado até em se matar. Tirar a própria vida. Deus não deixou você consumar. Deus tinha um plano na tua vida. Deus tinha um propósito na tua vida. Deus iria estar no comando da tua vida dali para frente. Ali no poço não adiantaram os meus diplomas. Não adiantaram meus títulos, não adiantou nada. Meu poder, dinheiro, nada, nada. Só quem entra no fundo do poço sabe que vira um senhor nada. E agora, como senhor nada, Saulo de Tarso, aleluia, também chamado Paulo, começa a sua comunhão com Jesus Cristo. E ele se transforma no maior apóstolo de Cristo. 13 cartas escritas por ele. Aleluia. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo. A cruz revela o horror do pecado. Já que foi necessário o derramamento do sangue santo para nos purificar, a cruz desmascara a nossa tentativa de autossalvação. Uma das missões da cruz é desmascarar todas as tentativas de autossalvação. Todo projeto de autossalvação não subsiste diante da cruz. A cruz destrói. Não há como você possa se promover a autossalvação. O apóstolo Paulo em Efésios 2:8 diz que é pela graça de Deus, é presente, é favor imerecido. Aleluia. Na epístola de Tito, o autor da epístola diz assim, aleluia, a graça se há manifestado,
ele entendeu que a graça havia se manifestado. A graça se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Todos os homens. A cruz desmascara a nossa tentativa de autossalvação. Salvação pela graça, não é pelas obras. A Bíblia diz, Paulo diz, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Você veja que as religiões do mundo conduzem as pessoas a construir um caminho da salvação mediante obras. Religiões inteiras fazem isso. Ela desmascara essa tentativa, lança por terra os nossos ídolos e os nossos méritos. Ídolos da moralidade exterior e da religiosidade vazia. Religiosidade vazia, moralidade exterior, significa sepulcro caiado, fariseu, por fora é bonitinho, se veste com vestes talares, largos filactérios, como diz a Bíblia. Gosta de sentar nas primeiras posições, gosta de cargos que apareçam, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus chamou-os de, aliás, João Batista chamou de raça de víbora. Diante da cruz o pecador não pode esconder-se. A luz que brilha no Calvário revela a podridão da nossa alma. E ao mesmo tempo oferece perdão. E esse perdão vem do céu. A luz do céu sobre nós revelou a podridão na nossa alma. Sentimos vergonha do modo que vivemos no passado. Por isso demos uma volta completa. Aleluia. Virando as costas para o inferno, para Satanás, e passamos a fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que contraste glorioso. Vergonha e glória. Morte e vida. Paradoxo. Condenação e salvação. Tudo reunido no Calvário. Como é necessário que nós venhamos a continuar a pregar a cruz de Cristo. Não uma cruz suavizada. Não suavizem a cruz de Cristo. Não suavizem a dor de Cristo ou a dor do Pai. Não suavize. Pregue como está escrito. Sem suavizar, sem abrandar. O maior mérito de Jesus não estava propriamente na cruz. O maior mérito de Jesus estava no céu. Por que eu digo isso? Porque lá no céu, o Pai com certeza disse para ele: você vai morrer na cruz. Está com disposição de pagar o preço que é para a humanidade pagar? Os pecadores pagaram? Sim, Senhor. Agora tem um último aviso. Eu não vou te poupar de nenhuma dor. Eu não vou te poupar de beber o cálice inteiro. Cada gota do cálice você vai ter que beber. Você vai me obedecer? Você vai? Ou desiste agora? Eu vou, Senhor. Esse é o maior mérito de Jesus. Mesmo sabendo que o Pai viraria as costas para ele. Mesmo sabendo que o Pai ocultaria seu rosto de todo o pecado sobre ele. Mesmo sabendo que o Pai não o pouparia de sorver o cálice inteiro. Ele, por amor a... Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ele aceitou. Não é morrer de velhice, não. Não é morrer de um ataque cardíaco que termina rapidamente, não. Não, é morrer de morte de cruz. A pior morte já criada pelo ser humano. E quer agravar mais? Mesmo tendo todo o poder no universo para bloquear tudo. Mesmo ele detentor de todo o poder para bloquear tudo, paralisar tudo, ele vai até o fim,
bebe até a última gota. Aleluia. Muitos hoje tentam tornar o evangelho aceitável aos ouvidos do mundo. Esse é o pior erro que nós podemos cometer. Abrandar a cruz. Poupar a cruz de entrar com o poder de Deus destruindo o orgulho da pessoa. Atenuar o efeito da cruz. Tornar o evangelho aceitável aos ouvidos do mundo. Não brinca com esse assunto. Para de ficar trazendo as pessoas com promessa de enriquecimento, com promessa de que Jesus vai bancar tudo, vai fazer tudo. Para com isso. Você vai gerar uma igreja que não é convertida. O que converte é metanoia. A metanoia não opera quando você convida a pessoa para vir para a igreja, porque aqui ela vai ser abençoada. Ela não vai experimentar metanoia. Ela vai acreditar numa fraude, porque ela vai vir para a igreja no intuito de ser abençoada, no intuito de mudar de vida, no intuito de melhorar de vida, no intuito de um monte de bênçãos. Isso não vai acontecer imediatamente. Isso acontece no processo, a longo prazo, não é a curto prazo. Deu para entender? E a pessoa se frustra, vai embora e não volta mais. Porque quem frustrou? Você ou eu, que ficou trazendo a pessoa sem deixar ela passar pela cruz. Não poupa a pessoa da cruz. Fala para a pessoa, mas o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender de seus pecados. Você tem que se arrepender. Você tem que sentir que o Filho de Deus morreu por causa dos teus pecados. Ele morreu na cruz. Se você não se arrepender, nada vai acontecer. Bênção nenhuma tu vai receber. E mesmo se arrependendo, as bênçãos virão no tempo de Deus. Sabe o que Deus diz sobre as bênçãos? Diz assim: o que você precisa é paciência. O que você precisa é perseverança. Depois de ter paciência e depois de ter perseverança, você ainda vai ter que cumprir toda a minha vontade. E só depois de cumprir toda a minha vontade é que você vai receber a promessa. Ninguém prega esse evangelho. Inventaram um evangelho aí de porta escancarada. Vem que aqui é o lugar da bênção. Vem que é aqui o lugar. E não é mentira, é verdade. Porém, não é do jeito que a pessoa está pregando. Você pode falar de bênção? Pode. Pode falar de vitória? Pode. Deus é um Deus abençoador? Nossa, a Bíblia diz que nós não recebemos nada. Nada, nenhuma bênção, nenhuma dádiva que não venha dele. Tudo vem dele. Qualquer bênção que tu tem na tua vida hoje veio dele. Até as bênçãos que eu tive quando eu era ímpio vieram dele. Deus me deu essa revelação um dia. Tinha uma bênção na minha vida que eu recebi porque eu fiz um pacto com o preto velho. Recebi a bênção. A bênção durou na minha vida a vida toda. Até hoje eu tenho essa bênção. Mas quando eu me aposentei, preto velho malandro, sem vergonha, picareta, mentiroso, falsário, não me deu nada o picareta. A Bíblia me mostrou que a bênção quem deu foi Deus. Deus já me preparava lá no mundo. Aleluia. Mas no dia da minha aposentadoria eu sonho com quem? Nunca sonhei com esse picareta. Nunca sonhei com esse estelionatário. Ele aparece no dia da minha aposentadoria, de madrugada no meu quarto. Eu no sonho repreendi ele. Não te devo nada. Sai daqui, sai da minha vida. Quem me abençoou foi meu Pai Celestial.
Você está entendendo? Até mesmo bênçãos no mundo que você teve, livramentos que você teve, foi Deus que te abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus, aleluia aí. Louvado seja, está acabando. Eu tive que fazer isso aqui, gente, porque é muita coisa, senão teria que fazer isso em 4 estudos. A cruz é ofensiva porque ela fere a carne. Você está entendendo? A cruz, ela soa como ofensa porque ela fere a carne. Ela machuca a carne. Ela é a maior inimiga da carne. Ela será, na vida do convertido, a razão pela qual o convertido vai ter que esmurrar a carne, escravizar a carne, subjugar a carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas que vivem na carne não gostam disso. Você está entendendo? A pessoa que está na carne, ela não gosta disso. Principalmente se ela for orgulhosa, prepotente. Aleluia. Ela não recebe. Às vezes até os cristãos não conseguem receber. Lembram do capítulo 6 de João? Lembram? Lembram de João 6,66? Não lembram. Jesus estava pregando ali uma mensagem que tinha por título: Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne não pode ter vida em si mesmo. Aquele que não beber do meu sangue não viverá. Rapaz, foi um tal de corre. A maioria, quase todos os discípulos, eram na época, em torno de 500 discípulos, fugiram. E a palavra que corria entre eles é: duro é esse discurso, muito duro. Quem é que pode acreditar nisso, de tão duro? Jesus viu um por um, um por um indo embora. Jesus não se abalou e também não amenizou a pancada. Ao contrário, ele vai piorar a pancada. Ele diz para os apóstolos: vocês também querem ir? Vão. Saiam agora. Foi quando Pedro se pôs de pé, tomado, eu creio, pelo Espírito de Deus, e disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Ali o paradoxo confrontou. Ali houve um confronto terrível do paradoxo da cruz. Foi o pior confronto depois da própria cruz, foi ali naquele momento. Aleluia. A cruz, ela é ofensiva à carne. Ela diz ao homem: você está perdido. Tão perdido que apenas a morte do Filho de Deus pode te salvar. Meu Deus do céu. Você já imaginou falar para alguns religiosos isso? Ou falar para alguns empresários? O cara com uma Land Rover na garagem, BMW, Ferrari, carros bons, caros. Você já imaginou? Dono de uma empresa, muita grana, muito dólar lá fora, investimentos na bolsa americana, na bolsa brasileira, domina a economia. Você dizer na lata dele: você precisa ser salvo. Eu vou te dar uma notícia pior: tu não tem condições de se salvar.
Nem todo o dinheiro que tu tenha pode comprar a salvação que você precisa. Porque a salvação que você precisa, ela já foi comprada. E o dinheiro usado não foi o dólar, não foi o euro, não foi o Bitcoin que tu tem à vontade. Não. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isso para ele é humilhante, é escandaloso, é insuportável para o coração orgulhoso. Mas é o caminho da vida. Por isso você vai sofrer ofensas. Quando você tiver coragem de abrir a boca, em qualquer que seja a situação, você vai sofrer ofensas, vai ser atacado, ou vai ter um resultado imediato. Eu me lembro, eu estava na Bahia com a minha esposa, pegamos um Uber, e quando eu entro no Uber, 2 minutos depois o Espírito me tomou ali dentro. E o rapazinho era de uns 2 metros e alguma coisa, forte, touro, tipo um assim, grandão. E eu bradei na cara dele: assim diz o Senhor para ti, até quando tu vai continuar no erro? Até quando tu vai me desafiar? O bichinho começou a chorar. Sabe como terminou? A Vera saiu do carro, eu saí do carro, ele me abraçou. Moço, o senhor tem igreja aqui em Salvador? Eu falei, não. Não é para a minha igreja que tu tem que ir, é para a de Jesus. Escolhe uma igreja de Jesus e vá. Vem cá que eu quero orar por você. Orei por ele ali na entrada do hotel. Entenda, a vida te surpreende, o Espírito de Deus te surpreende. Não tema, não se intimide. Não se intimide em situação alguma. Diante de realidade nenhuma, Deus vai honrar a tua fé. Deus só requer de você uma coisa: resistência. Absorve a pancada. Absorve e reage com a cruz. Absorve, reage com a palavra. Palavra de autoridade. Você está entendendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer saber de uma mensagem e ela é genuinamente cristã? Pergunte. Se ela é genuinamente cristã, pergunte. Ela exalta a cruz de Cristo? A palavra que você pregar é uma palavra, pergunte a você próprio, essa palavra que eu preguei, ela exalta a cruz de Cristo? A resposta que Deus espera que você dê é sim. Ela proclama que a salvação vem somente pelo sangue derramado na cruz? Porque se você evangelizar alguém e não tiver coragem para proclamar que a salvação que você está entregando para ela vem unicamente do sangue vertido na cruz, essa mensagem não vai prestar para nada. Para nada. Tu vai criar um crente obcecado por ganhar mais dinheiro, ganhar a bênção de Deus só, mais nada. O que mais tem no mundo são pessoas querendo a coroa de Jesus, os brilhantes da coroa, mas ninguém quer o espinho. Ninguém quer os cravos. Você está entendendo? Ela proclama a salvação. A salvação é pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ela faz o homem se prostrar e glorificar apenas a Deus. A mensagem que você prega, ela precisa atingir a pessoa cuja reação dela é unicamente de glorificar a Deus. Você precisa, através da tua mensagem, extrair dela a glorificação ao Senhor. Se a resposta é sim, então você está ouvindo o Evangelho de Deus corretamente.
Se a resposta é não, você está diante de uma imitação piedosa que não pode salvar ninguém. Muitas vezes, se nós não obedecermos a isso, está sendo gravado, você depois pega e anota tudo. Entenda, se você não obedece a isso, a tua pregação é uma imitação religiosa que não vai salvar a pessoa, porque você abrandou a cruz. Você abrandou o efeito da cruz. A cruz é o altar do maior amor e da maior dor. Dá para entender? O Gólgota, lugar elevado, altar. Altar do maior amor e da maior dor, que Deus jamais suportou. Ali Cristo suportou o peso dos nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira do Pai. O próprio Pai o abandonou ali. Tudo por amor a vocês, por amor a nós. Aleluia. Já está acabando. Então, quão grande é esse amor que prefere ser ferido por nós do que nos perder. Olha a grandeza desse amor. Tu imagina? Eu escolho amar, ainda que você me fira. Eu só não quero te perder. Tem amor maior que esse? Não existe. Não existe. Pensa nas palavras. Eu vou repetir, olha. Eu escolho te amar. Ainda que você me rejeite, ainda que você me fira, ainda que você me sangre, eu só não quero te perder. Esse é o amor de Cristo por você. Aleluia. Aleluia. Ainda assim, quantos zombam disso? Quantos ignoram? Quantos desprezam essa oferta gratuita da graça? Essa é a maior tragédia da humanidade. Não há tragédia maior do que essa. Eu lhes digo, amados, que o verdadeiro cristianismo, aleluia, começa ali, no chão ensanguentado do Gólgota. O início do cristianismo foi na terra ensanguentada, na terra bebendo sangue do Filho de Deus no Gólgota. Ali começou o cristianismo. O verdadeiro, né? O de imitação começou no ano 310, com o imperador Constantino. Está aí até hoje. Eu lhes digo, amados, não há na vida, não há nova vida sem morte. Ninguém consegue construir uma nova vida sem morte. Eu não consigo construir uma nova vida. O Espírito Santo de Deus não consegue construir em mim uma nova vida, uma nova criação, sem que eu creia que Jesus morreu por mim e sem que eu morra junto com Ele. Ih, cara, pegou? Pegou ou não? Eu tenho que morrer junto com Ele. Diz a palavra de Paulo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então agora que todos estão mortos, a vida que devem viver é a vida daquele que morreu por eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como não há nova vida sem morte, não há ressurreição sem crucificação. Para ter ressurreição, tem que haver crucificação. Para você ressuscitar naquele grande dia e entrar no céu, e Jesus dizer, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o reino que é preparado para você desde a fundação do mundo, tem que crucificar a carne. Tem que crucificar o eu. Tem que crucificar significa rendição, render-se,
render o teu eu, colocar o teu eu, colocar a tua carne, colocar o egoísmo, colocar o orgulho, a vaidade, colocar no altar de Deus. Crucificar, porque sem crucificação não tem ressurreição. A ordem é primeiro crucificação, depois ressurreição. Não há vida sem morte, não há ressurreição sem crucificação. A cruz não é um adorno para ficar pendurado no calcanhar de prostituta. Não é adorno para enfeitar pescoço de mulher nenhuma, nem homem nenhum. Isso é idolatria. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. É desrespeito contra o Pai. Tu imagina o Pai olhando para aquela lembrança, a crucificação, Jesus pregado numa cruz no teu pescoço, significa que tu está querendo lembrar quem? Está querendo lembrar a Deus como é que o filho dele morreu? Experimenta ir lá no Comando Vermelho hoje, pegar uma fotografia de como o filho de alguém morreu e vai na casa entregar para o pai. Vê se tu tem coragem. Não tem. Então por que tem coragem de botar o crucifixo no pescoço como adorno, como enfeite de maluco? Para quê? Para mostrar para o pai como o filho dele morreu, para lembrá-lo, para que ele renove a dor. Eu não sei porque que eu estou pregando isso, mas estou. Aleluia. É um instrumento de morte. Devemos morrer com Cristo para viver com Ele. Devemos ser crucificados com Ele para sermos libertos do poder do pecado. A cruz não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual. Ela não é enfeite e não é apenas um símbolo, é realidade espiritual que deve ser vivida. Paulo disse que pela cruz o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Isso é mais do que poesia, o nome disso é transformação de vida. É milagre da transformação. Aleluia. Significa que todo o sistema de valores deste mundo, sua glória, seus prazeres, suas promessas falsas foram mortos por ele e ele também morreu para o mundo. Oh, quão poucos vivem assim. São poucos os que querem um cristianismo que não os afastem do mundo. Poucos são os cristãos que se alegram com o cristianismo que lhe afasta do mundo. Aleluia. Todos nós devíamos pagar o preço para podermos estar abraçando a cruz, abraçando o cristianismo que nos obriga a afastar o mundo, tirar o coração do mundo. A Bíblia diz, aquele cujo coração ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Querem gloriar-se na cruz sem abrir mão do orgulho. Querem gloriar-se na cruz sem abrir mão do conforto. Querem gloriar-se na cruz sem abrir mão da aceitação social. Mas isso é impossível. A cruz é um divisor de águas. Ela nos separa. Ela nos marca como selo de Cristo. E o mundo nos odeia por isso, assim como odiou o nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não permite neutralidade. Já estou acabando. A cruz não permite neutralidade. Jesus Cristo disse, aquele que comigo não ajuntar, vai espalhar. Não tem zona neutra. Não tem murinho para colocar um travesseiro e ficar neutro. Não há neutralidade em relação à cruz. Você tem que assumir uma posição de autoridade em relação à cruz na hora que pregar o evangelho. Gloriar-se na cruz é mais do que admirá-la. É viver sob a sombra dela. Debaixo da sombra dela.
é negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz, é seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde quer que ele vá, você vai também. É morrer para os próprios desejos, para os próprios planos, para a própria justiça. Aleluia. É viver pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Isso é escândalo para os orgulhosos, mas é salvação, aleluia, para os humildes. E assim como com lágrimas nos olhos, aleluia, e fogo no coração, eu ensino essas coisas. Não há glória maior do que ser achado em Cristo, crucificado com Ele, morto para o mundo, mas vivo para Deus. Que essa seja a confissão da minha e da tua boca. Essa seja a nossa bandeira. A cruz é o começo de uma nova criação, de uma nova vida, uma vida abundante, uma vida eterna. A mensagem da cruz é simples e profunda. E a mensagem de um Deus que ama tanto sua criação, que deu seu Filho em resgate de muitos. Mas essa simplicidade é exatamente o que torna a cruz desprezada pelos sábios desse mundo. Eles acham muito simples para a cabeça deles. Mas é a verdade. É essa mensagem que você tem que pregar. Eu fiz questão de ler para não perder nada, para ficar tudo para você. Escreve tudo isso em nome de Jesus, tá bom? Vai dar umas dezenas de folhas, mas você vai ter um material maravilhoso para te orientar daqui para frente, tá bom? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Pai, fortalece o coração dos teus filhos, Pai. Que eles não se preocupem, Pai, com o que vão falar, o modo de pregar, Pai. Em um nome de Jesus Cristo, Senhor. Em um nome de Jesus Cristo. Capacita-os, Pai, a absorverem, Pai. A absorverem, meu Deus da glória, as palavras contrárias, o mau entendimento das pessoas, a absorverem as manifestações de orgulho contra eles, Pai, de soberba contra eles. Sustenta, Espírito Santo, cada um deles na humildade, Pai, em nome de Jesus. Cada um se conscientize que o chamado é de se tornar pobre de espírito. E pobre de espírito é aquele que depende totalmente do Senhor. Pai, ajuda-os a dependerem sempre de Ti, Pai. Capacite-os, meu Deus, com a palavra na ponta dos seus lábios, meu Pai. A autoridade na ponta do seu dedo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que caia por terra quando eles bradarem, meu Pai. Quando eles bradarem, seja para quem for, em que ambiente for, meu Pai. Ah, meu Deus da glória, que os demônios caiam por terra imediatamente. Que os alicerces do lugar sejam abalados imediatamente. Que as estruturas de sustentação do pecado sejam todas quebradas imediatamente. Que as estruturas do egoísmo, do orgulho, da vaidade das pessoas caia por terra também, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te dou graças, meu Pai, pela vida dos teus servos. Eu te dou graças por eles terem vindo nessa santa ceia também, Pai. Em nome de Jesus, sustenta a fé deles, a comunhão, sustenta essa mensagem no coração deles, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, misturada com glória a Deus, aleluia.